Oi, boa noite. Tio Cecim tá chegando. Oi, tio Cecim, boa noite. Ô, doutora Marice, boa noite. Que prazer em tê-la aqui nessa nossa telinha, conversando com as mães, com os pais, com a criançada. Eu sei que está cheia de criancinha em casa ouvindo, crianças pequenas, grandes, né? Eu já tenho criança com 50 anos, 55 anos, então eu estou muito feliz. E feliz de estar contigo, repartindo essa tela, né? Isso é uma emoção para poucos no mundo, né? Repartir a tela com a filhinha é pouco no mundo. E É ter isso. um filho que faz toda a parte tecnológica. Olha como a gente é abençoado, né? Muito obrigado, senhor. Amém. Obrigado, senhor. Então, hoje a gente vai falar da pandemia, das crianças. É um momento que vai ficar na história, né, para todos, um momento difícil, de novas adaptações, novas rotinas. Obrigada a todos que vão entrar aqui na live para participar. Hoje eu vou conversar com o tio Cecim, que é pediatra há 40 anos, tem bastante experiência, mas com certeza está vivendo esse momento único como todos aqui. Então, eu vou começar com as perguntas, porque já tem bastante pergunta, e aí a gente vai desenrolando esse papo, que vai todo mundo aprender junto, né? Tio Cecim, a primeira pergunta foi uma mãe que está gravidinha, que logo vai ganhar bebê nas próximas semanas, e ela perguntou como que ela vai ter os cuidados que ela tem que ter com esse recém-nascido agora nessa quarentena, né, onde tudo é diferente. Boa noite a todos, né? Eu quero dizer que todos nós, né, estamos num barco, né? Num barco que ninguém sabe, ninguém viu, né? É uma experiência jamais imaginada no mundo, né? Por todos, né? Todos nós nos recolhemos às nossas casas, nossos lares, e por isso, para cada um de vocês que está aí nos ouvindo, nos vendo, né? Vocês têm uma experiência diferente, uma reação diferente. Para essa mãe especificamente, eu diria que é um momento único, né? Ser mãe é um momento único, né? Um momento especial, não é para todas hoje em dia, né? Poucas mães, poucas mulheres querem ser mães, mas o cuidado dela é o mesmo, né? Então, cuidado na gravidez é fazer um bom pré-natal, cuidado na gravidez é fazer a vacina da coqueluche, todas as outras vacinas que tem que fazer, todos da família têm que fazer a vacina, ter uma alimentação saudável. Então, assim, quanto mais variável for a alimentação da mãe, mais variável vai ser a alimentação do bebê, que é uma coisa que ela vai pedir muito depois, tá? Escolher o parto normal ou cesárea, não tem problema. Ela só não pode escolher a data. Então espera o bebê chamar. Espera ele fazer aquela explosão, né, que é a explosão da vida, romper a bolsa para depois fazer o parto. Se isso não acontecer, espere ter 40 semanas para não tirar um bebê prematuro. Porque um bebê prematuro é que nem uma fruta verde, né? Ela não funciona. Então você vai sofrer demais e teu bebê vai sofrer demais. Depois, na maternidade, aproveite teus 2 dias de rainha. Toda mulher tem 2 dias de rainha nos dias que está internada. Lá ela vai ter toda a estrutura, o obstetra, o pediatra, as enfermeiras, todo mundo dando apoio, todo mundo ajudando ela a fazer a coisa mais importante nesse momento, aprender a amamentar. Então, invista aqueles 2 dias que você está internada e aprenda a amamentar, chame as pessoas. Amamentar não é um ato instintivo, natural, não é. Antigamente era, no século passado era quando a mulher se preparava 100% para ser mãe, para ser dona de casa, para ser esposa e para amamentar. Hoje não. Hoje ela faz tudo e também quer ser mãe. Então, para isso, ela precisa abrir mão de certas coisas, tirar as outras coisas, as outras atividades que tem no seu cérebro e concentrar tudo na amamentação. Porque se ela conseguir amamentar, se ela conseguir ir para casa, se ela conseguir construir uma rotina desde o primeiro dia, de dia mama e de noite dorme, deixar essa criança bem rotinada em casa, evitar a visita nos primeiros 15 dias, levar no pediatra 2 dias depois que seu neném nascer, e aí começar um trabalho de aprendizado de amamentar, de aprendizado de entender. Cada bebê é um ser único.
E não vem com a bula. A bula a mãe vai descobrindo com os dias, com as semanas. E para isso ela precisa estar atenta, concentrada, focada naquele bebê 100%. Com isso, o investimento dela, que é o investimento mais importante da nossa vida, são nossos filhos. Olha, eu estou com a minha filha ali, ó. Eu investi para ter ela, e hoje ela está me dando lucro. Então, filho, ou dá lucro para o resto da vida, ou acaba com a nossa vida pro resto da vida. Porque tu pode deixar tua mulher, teu marido, teus irmãos, agora teus filhos são para sempre. E se eles são para sempre, o investimento tem que ser seguro, tem que ser eficaz, tem que abrir mão, tem que investir. É mais difícil que entrar na faculdade de medicina. Então, assim, então, os cuidados daí em relação à quarentena, assim, a gente já sabe que hoje, com a pandemia, a mãe vai chegar com o acompanhante dela e eles vão internar e vão sair juntos, né? Então, não tem mais a questão da visita, de ver o parto. É, tem que continuar indo no pediatra, fazendo as vacinas, né? Com toda a segurança, né? Lembrar que os lugares que faz vacina e tem a consulta, né? Estão sendo bem cuidados, né? De acordo com as normas. Isso ela tem que manter como a rotina normal, né? É, E só as visitas que eu acho que deve dar mais dúvida, né? Porque o bebê nasceu e todo mundo quer conhecer. Então, acho que por um tempo a visita vai ter que ser adiada, né? não, mas a visita não precisa ser adiada. A gente pode usar uma visita como nós estamos aqui, né? A mãe bota o bebê, filma tudo, faz um zoom, né? O zoom que agora, o zoom está aumentando 10 milhões por mês no mundo, já são 67 milhões de pessoas que usam o zoom, né? Então, todo mundo tem um zoom. Então, junta todo mundo no zoom e aí compartilha com a família. Escolhe cada 3 dias, cada 5 dias, entra no zoom ali 20 minutos e compartilha tudo. O bebê não cria, não sai da rotina, o bebê não se expõe, a mãe não se estressa e todo mundo fica feliz. Certo. Como fazer para a vitamina D das crianças? Como manter a vitamina D no nível bom, tendo que não é só o inverno, mas também a gente está saindo menos de casa. A vitamina D, assim como vários nutrientes, né, eles devem ser individualizados. Né? Existe a recomendação das sociedades, né, de pediatria e de outras sociedades que fazem um planejamento geral. Mas você, como médico, como pediatra, e conhecendo a criança e acompanhando aquela criança dia a dia, mês a mês, ano a ano, você pode, com certeza, individualizar. A gente teve numa das últimas aulas, estão começando, né, a entender que a vitamina D deve ser individualizada para cada criança. Então, uma criança que vai ter 1,50 m, ela não precisa tanta vitamina D quanto uma criança que vai ter 1,80 m. Uma criança branquinha, clarinha, ela precisa de menos vitamina D do que uma criança morena, com melanina boa. Uma criança que apanha sol precisa menos vitamina D do que uma criança que não apanha sol, né? Então, eu acho que a gente tem que individualizar. Eu individualizo cada criança, acompanho cada criança. Eu penso que o grande medo das pessoas com a vitamina D é o seguinte, é a intoxicação. A gente nunca teve um caso de intoxicação. O que a gente teve foram 2 crianças, né, que tiveram intoxicação, mas por dose independente. Uma gota, a criança ficou irritada, chorando, se batendo muito. Então, assim, o que a gente viu em quase 1 milhão de crianças, 2 crianças tiveram, mas não dose dependente, mas por uma dose só. Então, eu acho que tem que individualizar e penso que os pediatras daqui a pouco vão entender que precisa aumentar a vitamina D, que você lembra, você estava em Nova York, lembra disso? Conta aí a nossa história de Nova York, da revista Vogue. Não lembro. Como que tu não lembra que tu ligou para mim e disse, pai, tô aqui vindo a revista Vogue, tá escrito aqui, ó, vitamina D, o hormônio do século XX. Lembra disso? Tá vindo a hora, o pai tem... Dá pra você falar contigo. E aí tu ligou e disse assim, ó, minha filha, é um hormônio realmente, né? E você vê que para essas doenças degenerativas, o que está segurando mesmo são doses maciças, 1 milhão de unidades de vitamina D endovenosa. É um dos principais pilares que seguram essas doenças degenerativas em gente jovem. Ótimo. A criança tem 3 anos e a escola fica mandando tarefa. E a criança só quer brincar. Acho que 3 anos ela pode brincar, né?
não precisa fazer a tarefa da escola. Eu, Olha, como mãe fala, mamãe. pediatra, concordo que essa mãe pode desestressar com a escola. A escola é assim para todos, né? Eu acho que quem já vai desde pequenininho, o que a escola tem feito é tentado manter um vínculo virtualmente, né? Mesmo nas crianças maiores, um vínculo com ver os amiguinhos, ver a professora, né? Acho que isso é mais importante para eles do que a tarefa em si, né? Nos menores. Os maiores também, porque eles, na verdade, podem fazer sozinhos ou com a ajuda do pai ou da mãe, né? Então, assim, aquele momento, às vezes eles estão lá e estão no chat falando com os amigos, mas isso para eles é o momento mais feliz, né? É. Então, no meu tempo, né, a gente ia para a escola com 7 anos, né? Então, assim, os muito ricos, né, iam com 6, faziam pré. Mas a maioria, que os pais não tinham condição de colocar numa escola, iam com 7 anos. Então, até 7 anos você ficava em casa brincando, né? Minha mãe nunca tinha um caderno para me dar, um lápis, a gente brincava de qualquer coisa, né? De um pedaço de pau, de um pneu velho. Então, a criança tem que brincar, a criatividade dela é brincar até 6 anos. Então, assim, a escola, ela de alguma forma criou uma precocidade nas crianças e amadureceu as crianças de uma maneira, para mim, muito artificial. E que lá na frente acaba dando uma infantilidade para a criança por uma raiz que ela não produziu, que foi brincar. Então, a criança, até 6 anos, ela tem que brincar. E que atividade o quê? A atividade dela tem que ser a mais lúdica possível, entendeu? Então, criança não tem que fazer tarefa. E mãe, vamos lá, né? Mãe não é professora, tá? Seja em que idade for. Então, assim, ó, nós não podemos transferir a responsabilidade, né, de uma professora que estudou, que fez pedagogia, que fez tudo, que está inserida, que está imersa só naquilo, transferir isso para uma mãe que agora está com toda a tarefa de casa e mais o filho para cuidar. Então, assim, a mãe, lave a sua alma, querida mamãe, tá? Faça o que é possível. As crianças têm uma vida inteira. Hoje as crianças estão programadas para viver 100 anos. Então, um ano a menos não vai mudar nada. Brinque, aproveite, curta, faça suas brincadeiras em casa, o que der para acompanhar na escola, o que deu, o que não deu, paciência, no semestre que vem faz outra, faz outra. Eu acredito que assim, o importante é viver bem. Não é o que vai aprender na escola que vai mudar a nossa vida, mas aquilo que a mãe colocar na criança, aquela raiz de amor, de afetividade, de segurança e de brincadeira. A criança quer brincar, quer desafiar, quer chutar, quer brincar. Vão brincar, vão brincar. Aproveita a quarentena para brincar. Muito bem, concordamos. O que fazer com as crianças ansiosas? Eu acho que todos criaram um pouco mais de ansiedade nessa pandemia, né? Então, é, mesmo quando a gente não tinha pandemia, assim, a nossa palavra chave na pediatria e na pedagogia, eu vejo dos professores, chama-se rotina. Então, acho que a gente, na verdade, mudou a rotina. A gente teve que sentar com os filhos, alguns a gente conseguiu explicar, outros foram percebendo, né, porque eram pequenininhos. Olha, a gente agora vai ter uma nova rotina. E não sabemos quando que ela vai acabar, né? Porque a rotina eu acho que traz segurança, tanto para eles quanto para a gente nesse momento, né? Então, e cada mãe e pai vai sentir o quanto pode exigir dessa criança, né? O quanto tem criança que vai querer fazer toda a tarefa, tem criança que não vai querer fazer nada, e aí tem umas que tu vai dizer, então vamos negociar essa parte aqui, né? Mas ter o horário da escola, ter o horário do brincar, ter o horário da televisão, que eu acho que todas as mães têm aumentou um pouco mais do que as 2 horas por dia que o pediatra, né, nos falava para manter, ter a hora da comida, ter a hora do sono. Então, isso vai deixar a criança segura. E as crianças ansiosas, o que eu vejo é que os pais não podem falar tudo perto deles, porque eles são crianças inteligentes, eles absorvem tudo, e aí eles vão sofrer, né? Mas, fala aí pra Então, vocês.
Então, o que a gente tem que entender? Que cada criança é um ser individual, único, indivisível e ímpar. Não tem dois filhos iguais, né? Então, e cada criança é de um jeito. Então, tem criança que é muito cabeça, né? Que é muito pensamento, né? Ele senta para escrever muito cedo, para ler. Tem criança que é muito corpo, quer sair chutando bola, chutando tudo. Então, nossos filhos também, tu vai ter filho ou muito cabeça, ou muito corpo, ou remediado. Então, assim, ó, quando chegou numa época dessa, que foi novo para todo mundo, então a ansiedade começou com os pais, né? Por nós, que também não sabíamos o que fazer, né? De repente nos fecharam em casa. Quer dizer, imagina como se estivesse preso em casa todo mundo. E infelizmente, né, a nossa mídia está sendo muito cruel com a sociedade, entendeu? A nossa mídia está sendo muito desleal com o povo. A nossa mídia está sendo muito marota, muito irresponsável, entendeu? Porque ao invés de informar, de falar as coisas, de dividir as coisas, ela não está dividindo. Ela só está passando informação, ela só está divulgando pânico. Isso é muito, muito ruim, entendeu? Então, a gente vê que as notícias são assim, elas pegam um pedaço ruim delas e dividem, e as famílias estão ouvindo isso, principalmente os idosos, né? E isso está criando um pânico, está criando uma depressão, está criando uma angústia muito grande. Então, a minha sugestão, e o que eu tenho feito aqui em casa é, paramos de ouvir noticiário, vamos ver um filme, vamos ver um desenho, vamos escrever, vamos sentar para conversar, né? Vamos telefonar para alguém, agora a gente pode telefonar, né? Tem tanta gente que a gente queria telefonar e conversar. Agora, a criança ansiosa é aquela muito cabeça, né? Não tem jeito, né? Eu acho que você vai ter que tirar primeiro na sociedade, né? E segundo, criar rotina, né? Eu acho assim, a rotina tem que ser escrita, então escreve lá, né? Escreve, Faz o né? Amanhã, calendáriozinho. mas Uhum. tem que ser um dia antes, não pode ser na hora. Então senta o pai e a mãe e diz assim, ó, amanhã aqui, ó, todo mundo vai acordar às 8, 8h30 café, 9 horas nós vamos passear lá no parque, 10 horas a gente volta para casa, toma um banho, às 11 horas todo mundo vai ajudar a mãe a fazer a comida, meio-dia o almoço, depois nós vamos lavar a louça, todo mundo vai ajudar, né? E assim, ó, quando você for falar pro teu filho, não diga assim, ó, vai arrumar teu quarto, ajuda a mãe a arrumar teu quarto. Então, assim, a criança tem que se sentir útil com a mãe, né? Assim, com a mãe junto, né? Ajudar a mãe a fazer as coisas. Então, assim, eu estou ajudando a minha mãe, eu estou sendo importante. Minha mãe não está fazendo uma coisa, que eu estou fazendo uma coisa que é para mim, que sou criança. Não. A minha mãe é importante e ela está pedindo que eu ajude ela. Olha como eu estou importante. Então, assim, valorizar o teu filho. Então, mudar o discurso, né? Ajuda a mamãe aqui, ó, ajuda a mamãe a tirar aqui, ajuda a mamãe a botar uma coisa aqui, leva isso daqui para a mãe, bota no quarto, põe isso daqui lá do outro lado para a mãe. Então, faça a criança se sentir importante. E a partir do momento que ela ficar importante, a ansiedade dela começa a diminuir. E dá atividade para ela, mas o dar atividade significa fazer uma coisa que eu faço e estou te dando a oportunidade de você fazer comigo. Bom, agora que o ficar em casa já foi um pouquinho mais liberado, né? O que é muito importante para a saúde mental. Então, as mães têm muitas dúvidas. Assim, eu vejo no consultório e eu procuro falar e conversar sobre isso, né? Eu vejo crianças, eu tenho dificuldade em examinar, já são crianças grandes, mas elas estão muito presas em casa, então elas estão sofrendo com isso, né? Então, eu acho que as mães têm muita dúvida assim, onde é que eu posso sair com os meus filhos, onde é que é mais seguro eu passear, eu posso ir no parquinho. Pela, falando assim da infecção, quanto mais ao ar livre, melhor. E a gente mora num lugar privilegiado e que resolveu não chover nos últimos meses, né? Então, quando a gente for na praia, a gente pode ir para a praia, a gente pode ir para o parque, né? Sempre procurar lugares ao ar livre, que a gente consegue ter distanciamento social, né? Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão, se encontrar um conhecido. Então eu acho que esses lugares são bem seguros e eu acho que tem que entrar na rotina da família, né? Pode ir de bicicleta, pode ir de patinete, pode só jogar uma bola, mas para a saúde mental das crianças e dos pais, isso tem que voltar para a rotina deles. E, e assim, daí ter os cuidados da volta para casa, né? Tipo assim, chega em casa, a gente vai tomar banho, a gente
Então vai ter esses cuidados para não contaminar a nossa família, né? Olha, desde o início, né, quando a gente teve uma entrevista lá no Polito, né, eu falei, né, que a gente pode ir para a praia, a gente pode ir na beira-mar, que isso, pô, isso é ar livre, como é que vai se pegar uma infecção no ar livre? A história mostrou que as pessoas pegavam infecção onde? As que vieram num avião com 8, 10 horas, que estavam num casamento, que estavam numa convenção, que estavam num navio, então, lugares confinados, né? Agora, ainda hoje, falando com meu amigo lá de Lajeado, ele falou assim, aqui nós tivemos uma epidemia num frigorífico, quer dizer, onde é que estava? Estava todo mundo lá dentro, né, trabalhando, 300 pessoas, pegou um, pegou outro, porque estavam todo mundo 8 horas junto. Mas o ar livre, o andar, o sair, as crianças podem ser à vontade. Outra coisa, qual é a nossa constatação até hoje? Criança não gosta de Covid, e Covid não gosta de criança. Então, até semana passada, o relatório do Hospital Infantil Joana de Guzmão, 55 crianças internadas em situação ou de enfermaria ou de UTI, com problema respiratório, que é o principal sintoma do Covid. Todas elas zeraram para a Covid. Então, 55 crianças. Então, assim, Covid não gosta de criança. Começa a pegar criança acima de 12 anos, na grande maioria, quando tem um fator de risco. Então, quem tem fator de risco, esse tem que se proteger. Então, uma criança que tem um fator de risco, que está com neoplasia, que está tomando imunossupressor, essa pode pegar qualquer infecção, vai pegar também Covid, mas as outras não. Então, assim, primeiro que Covid não gosta de criança. Segundo, que criança tem que ir para a rua, e os pais têm que ir para a rua com a criança, vai de máscara. Não tem nada, não tem lugar mais saudável do que isso. Então, vai para a rua, só não vai se amontoar, né? Ficar todo mundo agarrado, vai andar, vai caminhar, de bicicleta, vai jogar bola, vai fazer tudo, jogar vôlei, fazer qualquer coisa. Isso vai fazer bem para a criança, isso vai fazer bem para as famílias, vai tirando o medo e vai fazendo uma coisa importante, que é fazer o terra. A criança faz o terra, a criança tem que fazer o terra, tem que sair daquele ambiente de dentro de casa que é pesado. Quando voltou, tudo aquilo que estava meio pesado, acabou. Então vocês têm que sair de casa, tem que fazer ir para a rua, porque isso alivia muito a tensão dentro de casa. Se você tiver um problema em casa, se alguém, a mulher ou o marido brigar, discutir e falar uma coisa, e os dois continuarem em casa, de noite, aquele probleminha que tinha 5 gramas vai virar 500 gramas. Agora, se sair, for para lá, for para cá, quando voltar, já ninguém se lembra, porque daí você tem outras coisas embutidas no meio. Então, sair de casa com cuidado, sair de casa. Florianópolis é uma cidade maravilhosa, Santa Catarina é maravilhoso, porque aqui as pessoas têm responsabilidade, se cuidam, se respeitam, né? E vocês veem que a gente tem um índice muito pequeno em relação aos outros, né? Então, criança é na rua, criança é brincando ao ar livre, não tem problema, até agora não tem nada, e se nós já estamos com, sei lá, 500 mil, 31 mil mortes, e nenhuma criança atingida, Santa Catarina já com quantos mil, e nenhuma criança atingida até agora, então é porque o Covid realmente não gosta de criança, porque Deus é bom e Deus ama as crianças, porque as crianças são os seres menos protegidos. E nessa hora entra a mão de Deus que vai lá e protege. E isso é bom também porque eu tenho 2 filhos, né? E nesse momento do Covid, os filhos únicos sofrem muito, né? Porque que iam para a escola, deixaram de ter os amiguinhos para brincar. Então, essa questão de levar para a rua, para correr, então a criança já vai ficar menos ansiosa, mais feliz, né? Com isso. Eu já percebi que algumas atividades extracurriculares voltaram, então já tem crianças para natação, jogando tênis, as mães querem saber se isso é seguro, né? Então lembrar assim, ó, a gente tem que ter o respeito, como o tio assim falou. Se eu tô doente, meu filho tá doente, eu tive contato com alguém doente, a gente não vai em lugar que eu possa ter contato com outra pessoa, porque daí eu tô disseminando o vírus, né? Então, estamos todos bem, ele tem que ir lá para a aulinha de tênis dele. Tudo bem, ele vai manter o distanciamento social, quando ele chegar em casa ele vai tomar banho, ele vai sempre usar o álcool gel, para natação a mesma coisa, né? Para ginástica, então o que ele for fazer, né? Criança saudável, os pais estão saudáveis, né? E aí precisa que todos nesse ambiente tenham essa consciência, né? Acho que Exato. é isso mesmo. E outra coisa, deixa eu só comentar, e com relação assim, a ver a máscara, né? A gente
a noticiário, por exemplo, na Europa, né, a máscara é acima de 6 anos. Então, assim, ó, qual é a finalidade da máscara? Vamos conversar aqui seriamente, né? Sem demagogia e sem essa coisa de efeito manada, né? O americano faz uma coisa e te copia, né? Vamos pensar, né? Pensar não dói, né? O professor lá, isso que dizia lá no Dominó, né? Pensar não dói. Então, se a criança não tem Covid, se a criança não está doente, então, por que ela tem que usar máscara com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos? Ela não precisa usar máscara, porque a máscara é para ela não contaminar as outras pessoas, correto? Mas se a criança, estatisticamente, está com 0 de Covid até 7 anos, até 10 anos, né? E ela está saudável, mas ela pode andar sem máscara, entendeu? Eu acho que isso não. Agora os cuidados de higiene sempre nortearam isso, desde antes. A gente sempre falou da higiene, quando volta da escola, que tiver seu irmãozinho, tira a roupa, né? Toma banho, escova os dentes, depois entra na rotina da casa. Então isso a gente sempre bateu. Agora, que é uma neurose querer botar a ver, porque a criança não consegue respirar com 3 anos, com 4 anos. Pode ir, senhora, sem problema nenhum. Não tem por quê. Qual é o critério precursor, qual é o trabalho que existe que tem que ser acima de 2 anos? Onde é que está esse trabalho? Ninguém sabe. Mas eu sei que as crianças não têm Covid. Eu sei que a clínica Tio Cecinho e as outras clínicas por aí, e as outras emergências, praticamente zeraram. As crianças não têm nem Covid, não têm... O ano passado, para vocês terem uma ideia, abril e maio, foram mais de 600 crianças atendidas com bronquiolite, com bronquite, com pneumonia, crianças graves. Foi um ano muito estressante, que a gente acabou mudando a clínica para fazer um andar só para crianças que precisassem desses atendimentos, de tanto que estava ano após ano aumentando. Esse ano, sabe quanto é que foi? Foi 0 no mês de abril, foi 0 no mês de maio, e até agora 0 no mês de julho. A gente não usou o oxigênio nenhuma vez, está lá há 60 e poucos dias sem usar. Então o que isso traduz? Que as crianças estão saudáveis, entendeu? Então, criança saudável, vamos aproveitar elas, vamos brincar, vai passar rápido, já passou 80 dias, entendeu? Mais 60 acaba isso, então agosto volta tudo ao normal. Então vamos aproveitar bem esse tempo, vamos viver bem essa vida, vamos tirar desse limão uma limonada bem gostosa, vamos aproveitar os filhos, aproveitar o marido, conversar, sair, passear, ler, né? Ler, compartilhar, contar história, fazer tudo que vocês estão acostumados a fazer. E não ver noticiário, não dar conversa para notícia ruim, não ficar vendo notícia ruim, não compartilhar, não repercutir. Então, assim, ó, o nosso cérebro é feito, né, de notícia boa e notícia ruim. Se você bota coisa ruim no teu cérebro vai ficar doente. Se você põe coisa boa, teu cérebro vai ficar saudável. É a tristeza e a felicidade. Então, vamos aproveitar essa quarentena para ser feliz, para ter essa chance de ter todo mundo em casa. Imagine, isso é uma oportunidade única que o mundo está dando para todos nós, né? Ficar em casa, sem correria para cá, sem correria para lá, sem trânsito. Você pega meu filho no colégio, vai para não sei o quê, o filho está doente, fica 2 horas esperando na clínica, a criança não dorme, passa a noite sem dormir. Acabou, vocês podem dormir agora. Vocês podem comer, vocês não precisam levar seus filhos no médico doente, vocês vão levar o filho só para fazer puricultura e só para fazer a vacina para proteger eles das doenças. Então, olha a pérola que a Covid está dando para nós, crianças, está dando para as mães poderem resgatar o seu filho, conhecer melhor o seu filho, conhecer melhor a sua casa, conhecer melhor a sua rotina, aprender as coisas que nunca foi nos dada essa chance, né? Eu estou cozinhando, estou lavando, estou passando, estou comprando, estou limpando, estou fazendo tudo. E estou fazendo com o maior prazer, né? Estou aprendendo a fazer coisas, entendeu? Isso me deixa bem, depois que eu termino eu estou muito bem. Qual é o problema de fazer isso? Nenhum, né? Então, estamos tendo um momento único, vamos aproveitar, que depois que acabar, volta tudo ao normal. E eu digo assim, ó, quem é bom vai ficar melhor, e quem é ruim vai ficar pior. Então vamos aproveitar os bons, e vamos nos juntar, e vamos fazer uma grande corrente para que os bons, né, na balança do equilíbrio, supere os maus desse mundo, né, desequilibrado. E o senhor falou de vacina. Uma das causas que eles acreditam que as crianças não se contaminam, ou se contaminam menos pelo coronavírus, é porque é uma fase da vida de muitas vacinas. Então, o sistema imunológico deles está a milhão. E é uma fase que eles também pegam as viroses. Então, como
o sistema imunológico está muito estimulado, isso deu proteção para eles. E é bom as mães saberem que as crianças com asma, bronquite não são fator de risco, tá? Elas têm uma célulazinha que é fator de proteção, inclusive, tá? Igual as minhas crianças com dermatite atópica não entram no fator de risco, né? Só que é um período que elas pioram por causa do outono, então algumas mães me perguntaram sobre a dermatite atópica, hidratar muito mais essa pele e cuidar da ansiedade, porque os atópicos são crianças extremamente inteligentes, ativas, encaloradas, e com isso eles são muito ansiosos, né? Então tem que cuidar muito da rotina dessa criança e cuidar com o que fala perto deles, porque eles são umas esponjinhas e são rápidos, né? Eu digo que a gente não pode nem pensar perto de criança atópica, né? O que é uma criança atópica? A criança atópica é aquela que tem alergia de pele, alergia alimentar, tem asma, né? Então eles são uma entidade. O que é uma entidade? Eles são uma entidade diferente, eles são crianças extremamente inteligentes, eles dão nó em pingo d'água, e são crianças extremamente afetuosas, né? E elas só andam pelo carinho, elas só movem pelo convencimento. Então, assim, ó, elas não obedecem ordem, elas são movidas pelo convencimento, pelo carinho, pelo acolhimento. Então, quem tem filho nessa condição sabe do que eu estou falando, né? Então, essas crianças são muito inteligentes, mas elas precisam de amor. Então, vai fazer isso? Não. Ô, amor, vamos lá, quem sabe tu ajuda a mãe a fazer isso? Aí eles vão. Então, tem que ser convencido. E não adianta com argumento fraco, tem que ser com argumento forte. E outra coisa, por isso que é fundamental, isso já é uma constatação, né? Que as crianças realmente, porque elas tomam vacinas, essas vacinas fazem com que o sistema imunológico delas produzam muito anticorpo, e elas ficam muito que o corona nem chega perto. Então, quem estiver com o seu calendário atrasado por causa dessa quarentena, pode fazer suas vacinas, vão no seu posto de saúde, marque seus horários, vão lá fazer. Quem faz na clínica particular, vai lá, liga, marca. Hoje a gente só faz agendado, né? Exatamente para evitar esse tumulto de pessoas que você não conhece. Mas assim, ó, coloquem suas carteiras de saúde em dia. Isso é um bom atestado, é um bom seguro contra o coronavírus, mas não só contra ele, mas contra aquelas doenças que você está prevenindo, que são doenças graves. E quem achava que vacina não era a maior pérola do mundo, né? Certo? Não era a maior dádiva da medicina, hoje tem essa comprovação, né? Eu escuto pessoas, amigos meus, né? Que eu digo assim, quando é que você vai sair de casa? Ele falou assim, só quando a vacina chegar. Olha o poder da vacina, que pessoas, né, não querem mais sair de casa enquanto a vacina não chegar. Então você vê, o poder da vacina é a confiança das pessoas, que muitas vezes nem tomavam outras vacinas, estão vendo que doenças graves são prevenidas por vacina. Então, as vacinas só existem porque essas doenças existiram como está existindo o Covid, né? E elas foram feitas e produzidas para que a gente não tivesse essas doenças, né? E aconteceu com o sarampo, quando se parou de vacinar contra o sarampo, né? E aparecem outras doenças, como febre amarela, quando as pessoas não se vacinam contra a febre amarela. Então, vacinar é importante. Cuidar das crianças é importante. Amar as crianças é importante. E eu quero contar um segredo para vocês. O que eu descobri nessa quarentena? Que não é só porque as crianças não vão para a escola, não vão para a creche, que elas estão saudáveis. Sabe por quê? Porque as crianças até 3 anos, elas têm uma paixão. Elas têm uma paixão imensurável. Sabe por quê? Por você, mãe. Então, a oportunidade dela estar com você em casa é o maior trunfo, é o maior argumento, é a maior felicidade dela. Então essas crianças estão saudáveis porque elas estão exalando endorfina do prazer, da felicidade de passar um dia com a minha mãe, passar 2 dias, passar 3 dias, passar uma semana. Então, para você, eu sei, mãe, que é difícil. Eu acho que é muito mais difícil para a mãe e para o pai a quarentena do que para as crianças. Apesar das crianças terem aquela energia toda, mas as crianças estão muito felizes. Tão felizes, tão saudáveis como nunca tiveram. Eu cuido de crianças desde 74, já faz, sei lá, 50 anos quase, que eu vejo criança na minha vida, já vi de tudo. Mas eu nunca vivi uma época tão espetacular para as crianças assim. Não tem passeio da clínica, mas eu não tenho criança doente, eu estou feliz, meus netos não estão mais doentes nenhum, eu estou feliz.
Eu não preciso me preocupar com as crianças com asma, com bronquite, que estão morrendo, que pode morrer. Imagina eu perder uma criança. Não interessa mais o dinheiro, interessa agora para mim é que essas crianças continuem felizes e saudáveis. Não tem preço uma criança saudável, entendeu? Não tem preço você ficar 1 mês, 2 meses sem ver uma criança doente. Né? Você vê uma criança com asma, com bronquite, que a gente via as crianças saturando 86 e não saíam, tem que chamar uma ambulância, uma UTI para transferir essas crianças. Hoje, olha, isso é um presente, então eu digo que são as pérolas do Covid. Espero. A mamãe perguntou sobre o álcool gel, o filho dela teve alergia, já pegamos alguns casos no consultório também. Na verdade, é porque a gente tem usado em excesso. Às vezes é pelo excesso, tá? Então eu falo sempre para as mães, o álcool gel na criança vai ficar no último, vai ser o último recurso. Se tiver em casa, se tiver uma pia para lavar a mão com água e sabão, é melhor, tá? E daí, então, faz um tempo, deixa ele sempre com água e sabão e vê se tu usar menos esse álcool gel, se essa alergia vai voltar ou não, tá? Se ele tiver, não, aí vai ter que sempre lavar a mãozinha com água e sabão, tá? Marícia, eu acho assim, ó, as crianças não precisam lá, por que elas vão usar álcool gel? Para quê? Porque elas não contaminam ninguém, não se contaminam, entendeu? Então, assim, não vejo necessidade de crianças usar álcool gel. Só chega em casa, lavar a mão, que tiver algum lugar, lavar a mão. Se a mãe for muito assim, pode pegar aqueles lencinhos, não dá para usar o lencinho, Marícia? Não, mas é porque pro coronavírus não, tem que ser o álcool 70 ou água. Não, mas diga, mas para lavar, mas diga assim, mas se ela estiver na rua, tiver que lavar, se ela não puder usar álcool gel, não pode usar um lencinho daqueles? Ou levar de casa, como a gente manda as mães levar uma garrafinha térmica com água, né? Para elas lavarem a mão da criança. Eu acho que lavar a mão... Eu acredito que as alergias estão vindo pelo excesso de uso, tá? É. Por causa da neurose, né, do noticiário, entendeu? Então, se a gente diminuir o uso, né? Tô na rua e... Opa, minha amiga Dermato aqui tá dizendo que já tem lencinho álcool gel, mas é o mesmo produto, né? Se elas diminuírem o uso, vai diminuir essa questão da alergia, né? Então, preferi sempre lavar a mão com água e sabonete, né? E os sabonetes, usar os glicerinados, né, Marisa? Que são os sabonetes que estão... né? E quanto menos perfume, melhor, né? Ou glicinado, sabão de coco. Mais neutro, também melhor. A questão das máscaras, né? Máscara de tecido de algodão. E a máscara, assim, ó, tanto ela pode ser só lavada com água e sabão e deixada de molho 30 minutos, tá? Então, o sabão mais neutro que tiver, deixa ali para não dar nenhuma alergia também, por causa das rinites, né? As pessoas têm ficado com muita rinite por causa do uso da máscara. Então, tem que ver o material que tá usando, tem que ser algodão, um tecido duplo só, isso que é o recomendado, e lavar com água e sabão neutro, né? E deixar o álcool só para rua, é isso mesmo, Kate. E água e sabão para casa. Mas eu ainda acredito que essa máscara branca, que é de tecido único, é melhor, né, Marice? Acho assim que ela é menos cirúrgica. Assim... É essa branquinha que a gente usa na clínica, né? Essa branquinha que é de um tecido só. Essa é melhor assim... porque assim, ela não fica tão, coitada, né? Eu fui usar outra, meu Deus do céu, sufoca a gente. Aquela não sufoca tanto, né? É porque a gente tem guardado essas pro pessoal da saúde, a cirúrgica e a NR95, entendeu? Então... Mas a branquinha já tem em qualquer lugar, pode ser comprada. Agora a gente comprou, tem de monte, voltou para o preço normal, R$3 e pouco. Então, daí, assim, quem quiser pode comprar. Que é uma máscara mais fininha, as crianças sofrem menos, os adultos mesmo também sofrem menos. Porque quando bota um tecido duplo, já fica muito difícil para o ar entrar e sair, né? Sim, então, se aquela branquinha transparente, que ela é toda sanfonada, é melhor, né? Mas é a mesma, e aí a mesma regra para de algodão, tá? Usa ali umas 3 horas, quando ela começa a ficar úmida, essa joga fora, né? E a outra pode lavar. O sabão indicado é um sabão neutro, um sabonetinho neutro, pode ser um sabonetinho de glicerina, sabonetinho de bebê, que vai lavar muito a mão, né? Hidratar bastante, a gente já tá todo mundo com a mãozinha mais seca, assim, né? Usar um hidratante durante o dia, na hora de dormir, tá? Tem uma pergunta bem interessante. Ou sabão de coco, né? Ou sabão de coco, né? Ou de glicerina de coco, sim, né? Sim. Pra roupa então, eu de digo coco, pra mão, pode ser. sabonetinho. Pra mão. Tá.
tem uma coisa interessante, porque tem mãe que tem que trabalhar, né? E aí tem criança pequena. E o que que a gente faz? Deixa com a babá? Deixa com os avós? Você começa. Tua experiência é diferente da minha. A minha experiência é que, dependendo da babá, assim, o que eu acho é que o grupo de risco é o idoso. Então, os avós, eles têm que ficar de fora dessa, né? É, a babá vai depender do teu vínculo com a babá, do quanto tu confia nela e o quanto ela está se cuidando, tá? Então isso tem que estar bem conversado. Se ela tiver contato com alguém, se ela ficar doente, ela tem que ficar em casa. O contrário, na tua casa, se alguém doente, ela não vem. Então isso eu acho que, que tem que ser conversado. Então se for uma pessoa de confiança, nem que vocês diminuam os dias, diminuam as horas, vai ser melhor do que os avós, porque eles são realmente o grupo de risco, né? Apesar de você sim achar que ele não é. Então, assim, o que é o grupo de risco, né? O grupo de risco é uma pessoa que pode entrar em contato com alguém contaminado e se contaminar. Então, se a criança não contamina, por que ela é grupo de risco? Ela não é grupo de risco. A criança, os pais até pode ser, mas a criança não. Agora, a pessoa mais confiável são os avós, tá? Então, a minha experiência ao longo de 40 anos me trouxe muitas decepções e muitos casos trágicos, né? De babá que chegava lá com cara de anjo, né? E assim, acima de toda suspeita, e eu dizia, tem alguma coisa nessa casa, né? E são crianças que apresentavam doenças que a gente não conseguia descobrir o que era, e no fim a gente descobriu que era a babá que fazia algum tipo de importunação, né? Ou a babá, ou o padrasto, ou madrasta, ou algum familiar assim, próximo, né? Então, na minha opinião, tá? Se não for um familiar, se não for uma babá que já tem um currículo muito bem solidificado, o melhor lugar para as crianças ficarem é com os avós. Assim, ó, por quê? Nós vamos ter três situações bem boas. Primeiro, que a avó é sangue, né? Então vai cuidar com muito carinho. Segundo, vai fazer muito bem para os avós. Os avós vão parar de ir para a televisão, vão se entreter, vão se sentir úteis, vão se sentir amados, vão se sentir respeitados, entendeu? Vão sentir que eles têm, olha, o meu filho, minha filha confiou em mim, trouxe um neto para eu cuidar. Olha, então isso vai levantar a moral deles, isso vai dar endorfina, endorfina vai dar saúde, né? Então, se eu tivesse que optar, sempre pelos avós, tá? Porque a criança não contamina. Então, se o pai ou a mãe não quiser chegar, então deixa na porta e pega na porta. Mas as crianças em si não contamina. Se tem um risco, então fica 14 dias em casa, sem sair, e depois entrega para a avó, vai para lá e volta, e acabou. Mas o melhor lugar de ficar uma criança é com seu pai, com a sua mãe ou com seus avós. Nada de tio, de tia, eu prefiro que não. Sempre avó e avó. E avô verdadeiro. Nada de padrasto, madrasto, nada disso. Tem que ser avô verdadeiro. Tá? Sobre as vacinas, tem umas perguntas aqui sobre meningite B, a CWY, a importância de se vacinar, se é importante vacinar, sim, né? Manter todo o calendário vacinal atualizado. Sim, as meningites são importantes no Brasil, a gente tem bastante caso. E perguntaram sobre o calendário do adulto, se é bom manter atualizado. Sim, da mesma forma, né? Todos os É, calendários, e, principalmente a e, meningite, a pneumonia do adulto, né? Tô assim. se você fizer uma extensão, né, do que está se entendendo agora, isso é uma constatação, né? Que as crianças não pegam o corona porque são vacinadas e tomam muita vacina, e aí o sistema imunológico delas fica muito, muito oxigenado, né, e muito ativo. Se eu passar isso para o adulto e para o velho, para o idoso, eu vou ter a mesma coisa, né? Então, quanto mais uma pessoa se vacina, teoricamente ela vai ficar protegida para aquela doença específica, mas todo o sistema imunológico dela vai ficar também mais ativo, né? Vocês sabem que a vacina de gripe, né, de influenza, nos Estados Unidos e outros países já existe uma vacina diferenciada para pessoas acima de 65 anos, né?
E aqui no Brasil, alguns médicos já têm feito a opção por vacinar os idosos cada 6 meses. Então faz em abril e depois faz em outubro, novembro. Porque ele acha que a vacina no idoso, como ele não tem muito anticorpo funcionante, né, ele perde muito rápido a validade. Então, por isso que o idoso acaba sendo um grande amigo do Covid. Por quê? Porque a imunidade dele cai muito. Então, se você não estimular ela, só que quando vem um Covid, ele não consegue fazer uma resposta, e aí acaba morrendo. Então, quanto mais estiver vacinado, seja a criança, seja o adulto, seja o idoso, mais nós vamos ter proteção. A gente agora começou um trabalho, vamos então fazer um feedback lá com todos os pacientes idosos que fizeram a vacina da gripe e a vacina da pneumonia, para a gente saber se algum desses idosos foi acometido pela Covid e se a gente perdeu algum desses idosos. Então, provavelmente numa live lá na frente, eu vou poder dizer daqui a 2, 3 semanas para vocês se realmente isso que a gente está dizendo está acontecendo na prática. Certo. E qual que é a sua opinião sobre a volta às aulas? Olha, eu fiz uma fala sobre as pérolas do Covid, né? E nessa fala eu disse que o governo deveria, em vez de investir em creche, deveria investir em dar um auxílio para as mães ficarem em casa com seus filhos até 2 anos. Porque é muito mais saudável. Ele não precisava construir um monte de pronto-socorro, não precisava construir, não ia gastar um monte com o SUS, os planos de saúde não iriam gastar um monte de dinheiro, as mães não precisariam pegar um monte de atestado, as famílias não precisariam se estressar. É muito triste ter um filho com febre. É muito triste ver um filho vomitando. É muito triste ver um filho com uma falta de ar, com uma pneumonia. E a criança acordar e no outro dia ter que ir para uma clínica, ter que ficar no oxigênio e ficar internado. Nós estamos vendo que isso acabou tudo. Nós não temos mais isso. Acabaram-se as doenças de criança. Que as doenças de criança? Então, a minha opinião, e se eu fosse um gestor, e se eu tivesse uma caneta na mão, ou se eu tivesse um Aladim que me desse uma lâmpada e perguntasse qual é o meu desejo, é que as crianças ficassem em casa até 2 anos. Nós vamos ter uma revolução nas crianças, fisicamente, mentalmente. Nós vamos criar uma geração mais forte. Todos vocês que são mães, que são pais, que têm filhos adolescentes, ou vocês estão percebendo as crianças, qual é o percentual desses jovens adolescentes que têm um emocional mais prejudicado, né? Quantos desses adolescentes começam a fazer atitudes, né, que não são coniventes, né? Quantos desses adolescentes, né, começam a entrar em grupos de bullying, de uma série de coisas, né, de turma, porque não tiveram a oportunidade de ficar com seus pais mais tempo, né? E não tiveram a oportunidade de receber um sim e um não, né? Não tiveram a oportunidade de conviver um tempo suficiente para que a mãe não precisasse compensar seu filho por algum presente por falta de presença, né? Então, quando a mãe se torna presente, ela começa a ficar presente também. Ela começa a exigir do seu filho também as obrigações, né? Porque estão todos no mesmo barco. Agora, quando a mãe sai do barco e a criança sai do barco, quando volta, vou te dar um presentinho porque eu não estava contigo. Então, nós tivemos uma geração muito grande de mães que não estavam presentes porque estavam trabalhando, tá? Eu não estou criticando por isso, e que traziam presentes por falta da presença. Mas essa falta da presença delas, está aí uma geração mais fragilizada emocionalmente, com nível de suicídio bem maior do que nós tínhamos antes, de nível de ansiedade bem maior. Eu atendi um menino que eu falei para ele com 16 anos, como é que vocês estão? Ele falou, tio, da minha turma lá da escola, só eu não saí da casinha, o resto todo mundo já saiu da casinha. Então você vê que nós temos adolescentes completamente dependentes do continente e não do conteúdo. Ai, não, essa formatura, não, uma formatura não interessa, nós queremos é festa, balada, beber. Então o que é isso? Isso é continente, isso é o invólucro. Então, são adolescentes que não foi semeado, não foi desenvolvido, não foi cultivado o conteúdo, que é a introspecção, que é o limite, que é o amor a si próprio, né? Os valores do ser, né? Então, o mundo agora está vendo que ser é saúde, ter é doença, e isso ficou comprovado. Enquanto a gente estava no ter, né? Ter mais, trabalhar mais, correr mais, tudo, né? Todo mundo vivia doente. Agora,
ser em casa, estar em casa, desacelerar, estar com os filhos, estar presente, virou saúde. E é isso que a gente tem que fazer. Então, eu sou a favor de que, em vez de fazer creche, ajude as mães. Em vez de elas saírem para fazer faxina, dê um auxílio para essas mães. Vai custar muito mais barato para fazer isso para essa geração. Por sinal, nós vamos criar uma geração mais saudável e não vamos gastar lá na frente. E não vamos perder um monte de jovens, né? O Brasil teve mais de 1.000 suicídios. 1.000 pessoas. Imagina o que é 1.000 pessoas. Ninguém fala nada, entendeu? Que estão se matando por quê? Porque não faltou conteúdo, faltou Deus, faltou o ser, né? Faltou as coisas do coração, faltou as coisas da alma, faltou as coisas da essência. E nós somos essência, e somos carne também, nós somos, né? Corpo e alma. E se não houver equilíbrio entre isso, alguma coisa vai dar errado. E nós estávamos muito desequilibrados, todos nós, né? Eu estou falando de mim também. Eu, pela primeira vez na minha vida, tirei férias. E fiquei maravilhado com as férias em casa, né? Então eu estou feliz com o Covid, estou feliz com essa história da quarentena. Porque eu estou tendo oportunidade de ficar em casa, de dormir, que eu não dormia, lá, só dormia pouco, agora eu durmo. Agora eu consigo conversar com meus amigos, eu fico em casa, converso com meus filhos. Eu tenho tempo, minha cabeça está funcionando. Então, todos nós temos que aproveitar esse tempo maravilhoso, essa oportunidade de crescer, de fazer, de melhorar, de ampliar, de aparar as arestas, né? De criar pontes, né? De criar afetividade com seus irmãos, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com todo mundo, com a família. Porque amor, amor gera saúde, amor gera felicidade, gera longevidade e gera bem-estar. E bem-estar cada vez mais, quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais bem você faz, mais bem você recebe. Obrigada, Cecim. Acho que a gente vai ter que ir encerrando a live, mas a gente pode falar mais um pouquinho. Teve uma pergunta do Diego sobre a idade para botar na escola, depois dos 2 anos, como o Cecim falou, né? Que vai ficar menos doente. O que eu acho que a gente conclui que tudo pode ser adiado, né? Quando o Covid chegou, tudo foi adiado. O congresso, o mestrado e nada mudou, né? Faremos o ano que vem, né? Eu queria dizer para as mães que tenham rotina e saiam com seus filhos. Tomem sol, corram no parque, na praia, na praça, tá? Isso mantém a saúde mental da família, né? E, assim, quero que tu fale tuas últimas palavras para a gente poder encerrar a live. Agradecer a todos os 114 que ficaram aqui nos ouvindo. Obrigada pelos comentários. O Cecim recebeu muitos elogios. Fala aí, tio. Assim, é uma oportunidade única. Você vê, se não tivesse esse Covid, nós não estávamos aqui conversando, né? A gente não estava discutindo nossos filhos, nossas preciosidades. Eu sempre falo nos meus cursos de gestação, né? Que o filho, você tem que fazer tudo para dar certo, né? Para você fazer ele dar certo, você tem que fazer com que ele, né, saiba o que é certo e o que é errado. Né? Eu sempre digo assim, ó, o que tu permite que teu esposo ou tua esposa faça contigo, você deixa teu filho fazer. Aquilo que você não permite que um faça com o outro, você não deixa fazer. Então, você não permite que ele grite contigo, que ele levante a mão, que ele queira comer fora de hora, que ele não faça as atividades dele, que ele não cumpra as obrigações, né? Então, essa mesma filosofia serve para fazer com os filhos. Se você fizer isso, teus filhos vão ser saudáveis, felizes, né? Eu sei que muita gente tem dificuldade, muita gente não estava acostumado, muitas pessoas estão com dificuldade financeira, mas isso tudo passa, tá? Assim, ó, tudo passa. A gente já viveu. Eu cresci num lugar onde na minha casa era tudo controlado. Eu andava com o sapato rasgado, com a calça curta. Uma vez eu queria uma calça comprida, minha mãe falou assim, fica sem calça. Eu fiquei sem a calça nova, mas não ganhei a calça comprida, né? A gente comia pão com mel, não tinha uma bolsa, não tinha nada, não tinha bicicleta, e nem por isso ninguém morreu. Então, assim, a gente pode reduzir o ter, tá? A gente pode viver com menos, né? E todo mundo está vivendo com menos, está vivendo muito bem. Então, eu acho que é um aprendizado para todo mundo, já que todo mundo vai, como diz todo mundo vai ser mais pobre, ao contrário, nós vamos ser muito mais ricos dessa. Quem souber vai ser muito mais rico. Né? Não rico em dinheiro todo mundo vai perder. Tá? Nós vamos ser mais ricos
em felicidade, elas vão sair muito mais ricos em amor, entendeu? Elas vão sair muito mais ricos em ver o outro, entender a outra pessoa que está com a gente, entender mais a mulher, né? E a mulher gosta de falar, então o homem tem que ficar em silêncio, porque ela quer sempre falar. Mesmo quando ela está perguntando, não é para responder, né? Aprender a conhecer seus funcionários, a conhecer as pessoas na rua, entendeu? Ter mais sensibilidade. Eu acho assim que essa oportunidade que a gente está tendo de fazer uma introspecção, de ter mais tempo, de não ter mais para onde ir, né? Então, isso faz com que a gente, se não temos para onde ir para fora, então vamos para dentro. Vamos para dentro de nós, vamos ver o que tem lá dentro. Vamos conversar com o nosso interior, né? Vamos ver o que ele tem de bom para nos dar. Ele tem muita coisa de bom. Então, a cada mãe, a cada pai, a cada amiga, a cada pessoa que trabalha com saúde, que trabalha com educação, tá? Pense que isso vai passar. E que o mais importante é nós termos saúde. Porque a nossa vida é muito longa, entendeu? Vocês estão produzindo, estão programados para viver 100 anos. Então, um ano em 100 não é nada. Nós vamos perder 6 meses, nós estamos perdendo 0,5% da nossa vida. Esse 0,5% pode representar uma consequência muito grande, consequência grande no sentido de a gente sair melhor, sair mais humanos. Humano significa amor, humano significa servir, humano significa perdoar, humano significa viver bem com as pessoas que você ama e que estão em tua volta. E saber perdoar aqueles que não nos entendem, né? E saber relevar. E sempre usar o silêncio. Eu sempre digo, o silêncio é ouro. Obrigada, Tissecim. Obrigada, gente. A live vai ficar gravada e a gente pode fazer mais, com certeza. Boa noite a todos. Foi um prazer. Tchau, pai. Beijo. Tchau. Beijo, tchau, boa noite a todos. E até a próxima. Até.